Olá pessoal, mais uma vez bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo de que hora que você estiver assistindo. Vamos aí dar continuidade ao item 4.7, né? A aula referente à aula do dia 3 de novembro, tá? 3 de novembro, tá ok? Terça-feira, tá? A gente vai continuar a falar da primeira lei, né? Para volume de controle, né? Vamos falar aqui o item 4.7, que é a aplicação da primeira lei, né? No processo regime permanente, né? Ou regime não transiente também, né, que é o Steady Flow Process. A gente tinha visto antes, né, para sistemas fechados, né, até vou voltar aqui, deixa eu ver se está gravando, isso, onde ele falava que para sistema fechado, né, o processo era aqui, ó, processo não flow, né, sem escoamento, tá? É o caso aqui de um exemplo aqui que a gente trabalhou aqui do gás confinado dentro de um recipiente fechado, né? Tá? Agora a gente vai lidar com os equipamentos que têm vazão em massa, né? Então aqui os sistemas abertos, né, que permite a transferência de massa e do sistema para e do sistema, né, para o sistema e do sistema, né, são conhecidos como processo de escoamento, tá? Nesse processo, a massa, que é a substância de trabalho, né, pode ser um fluido refrigerante, por exemplo, aquele fluido que está circulando dentro da geladeira, né, no circuito de refrigeração que tem nos refrigeradores ou as geladeiras, né, que lá nós utilizamos fluidos refrigerantes, né, por exemplo, o R134A, né, ou na turbina hidráulica, a substância de trabalho é a água, a turbina a vapor também é água, né? Entra no sistema e deixa após gerar trabalho, né? Então, no caso, na turbina hidráulica, turbina a vapor, né? Quando o fluido passa pela turbina, gera um trabalho mecânico no eixo da turbina, né? O processo de escoamento ele pode ser no regime permanente, né? Processo de escoamento permanente ou não permanente. No não permanente, né? Eu já tinha citado, por exemplo, no acionamento e desligamento de certos equipamentos, mas geralmente os equipamentos, né, eles vão trabalhar no regime permanente. O que é isso? No processo de regime permanente, né, a taxa da vazão máxima, né, na entrada e na saída é a mesma. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui. Ó. Vou continuar lendo. A taxa de transferência de calor e a taxa de transferência de trabalho é a mesma. O estado da substância de trabalho em qualquer ponto dentro do sistema é a mesma para todos os tempos e não há diferença na composição química do sistema. Qualquer propriedade termodinâmica, pressão, temperatura, volume, né, terão valores fixos para um determinado local dentro do meu equipamento e não irá alterar com o tempo. Tá? Só que essa propriedade ela pode variar com as coordenadas x, y, z no espaço. Então, quando você tem o escoamento, deixa eu abrir aqui o Paintbrush. Eu instalei um programa aqui, deixa eu ver, até esqueci o nome dele. Quadro White, deixa eu ver se é White. É isso aqui, ó. Eu desinstalei o White. É um quadro branco, programinha aí da Microsoft. Mas deixa pra lá. Então, se a gente tem um escoamento aqui de numa tubulação, tá? Uma tubulação, olhar na seção transversal, uma tubulação de seção circular, né? Então eu vou ter uma vazão de massa que entra na seção 1, tá? E uma vazão de massa que entra na seção 2. Então, o regime permanente, né, a gente vai ver lá, eu vou ter essa condição aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para cá. Eu vou ter essa condição aqui, que a vazão mássica, que é kg por segundo na seção 1 é igual a vazão em massa, ou vazão mássica, tá? Vazão mássica, né? Que é calculado através da equação da continuidade, tá? A gente viu lá, né? Que é o ρ vezes a velocidade vezes a área, tá? Ok? É isso mesmo. Então a velocidade é metro por segundo, tá? A área
M2, então aqui eu tenho a minha vazão volumétrica, então também que é igual ao ρ vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica eu vou chamar de um Q ponto aqui, tá? Poderia chamar de um V ponto. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá ok? Então, a vazão volumétrica, né, é metro cúbico, né, por segundo, né? Aqui eu tenho Kg, deixa eu abrir aqui, Kg por metro cúbico, tá? E aqui a vazão volumétrica eu tenho metro cúbico por segundo, tá? Então vai cortar o metro cúbico aqui embaixo, o metro cúbico lá em cima, tá? Então sobra Kg por segundo, né? Que é a minha vazão máxima. Então essa aqui é a minha equação da continuidade. Se eu substituir aqui o ρ, que é a massa específica, pelo volume específico, né? Eu posso ter também velocidade vezes a área dividido pelo volume específico, tá? Que é o volume específico. Deixa eu botar aqui, volume específico, que é o inverso da massa específica, tá? Então, o que eu queria dizer, né? Eu fiz isso aí, mas não falei o que eu queria dizer, né? É o seguinte, então aqui ele fala, né, que as propriedades no tempo, então se eu for medir num certo ponto da minha tubulação, se eu pegar aqui, equivalente seria nesse ponto aqui, nessa distância aqui, né? Tá? Significa que as propriedades, elas não, nesse pontinho aqui, que está difícil fazer esse ponto com o mouse, essas propriedades nesse ponto não vão variar com o tempo. Isso caracteriza o regime permanente. Mas as propriedades termodinâmicas nesse ponto aqui, que eu vou chamar de o ponto A, para esse ponto aqui mais próximo da parede, que eu vou chamar de o ponto B, elas são diferentes. Tá? Então aqui, devido à rugosidade da parede, a camada limite de escoamento, né? Então eu vou ter propriedades diferentes, né? E devido também à viscosidade cinemática do fluido, que provoca perda de carga no escoamento, né? Então essa viscosidade cinemática vai fazer com que apareça, né, tensões de deslizamento entre as camadas de fluido. Então as propriedades aqui em B é diferente de A, mas se eu for ficar sempre analisando, colocar um ponto de monitoramento aqui, as propriedades não variam com o tempo. É isso que ele quis dizer aqui. Tá? Então, portanto, é isso que ele fala aqui. Então, as propriedades, né, para um certo a posição fixa, né, elas não variam no tempo. Então, isso caracteriza o escoamento no regime permanente. Tá? Se a taxa de escoamento da massa e energia através da superfície de controle do volume de controle, né, não são constantes com o tempo, então o escoamento não é regime permanente. Então se eu não vou ter uma condição dessa daqui, eu vou ter uma condição dessa aqui, não essa daqui. Tá? Então no regime permanente, lá no exercício, né, a gente vai falar assim, não, o escoamento tá, entra na máquina na vazão de 5 kg por segundo. Pronto. Esse 5 kg é o mesmo na entrada e o mesmo na saída. Tá? Ele pode ter vazões diferentes, dependendo da área da tubulação. Então, por exemplo, como a vazão volumétrica, ele pode ter vazões volumétricas diferentes na entrada e na saída. Tá? Eu já até fiz uma provinha assim, perguntando isso, né? Mas a vazão máxima é a mesma, porque ele está no regime permanente. Então, o que vai variar? Pode variar, por exemplo, a massa específica, né, que ela varia com a variação da temperatura. Ela é uma grandeza que varia em função da temperatura, né? E também eu posso ter variação, né, do diâmetro da tubulação, né? Então eu posso ter combinações disso aqui, né, variações, porque a massa específica, né, é o inverso do volume específico. A gente sabe que o volume específico vai variar. Por exemplo, ele vai ter um valor na entrada da turbina, a gente já fez exercícios assim, e vai ter outro valor na saída da turbina, né? Porque na saída da turbina eu tenho um fluido bifásico, e na entrada eu tenho um vapor superaquecido. Então isso aqui vai variar, né? O diâmetro da tubulação de entrada e saída da turbina também pode variar. Então eu vou ter variações também na velocidade, só que eu vou ter como resultado um valor igual tanto na entrada como na saída para vazão máxima ou vazão em máxima, que é kg por segundo. E isso vai caracterizar que o meu escoamento está no regime permanente, que ele chama aqui de steady flow. Tá? Então isso aqui é regime permanente. E aqui one steady flow, regime
não permanente ou regime transiente também, que a gente pode chamar. Tá? Aqui vamos verificar qual que seria a equação, né, da primeira lei da termodinâmica, ou equação da energia, para um problema que esteja no regime permanente. Né? Então considere aqui um sistema aberto, tá, através do qual a substância de trabalho escoa no regime permanente é mostrado nessa figura. A substância de trabalho entra no sistema na seção 1, tá? Então eu tenho aqui o meu sistema, tem uma entrada de fluido, né, na seção 1 aqui e uma saída de fluido na seção 2. Observe que aqui existe cotas diferentes entre a entrada e a saída, né? E aqui eu tenho o meu chão, né, que é o meu plano horizontal de referência, né, o P. Até escrever isso aqui. Tá, acho que é aqui, né? Então vou chamar de plano horizontal de referência. Não esqueça para a gente fazer uma setinha aqui, tá? Salvar aqui. Tá, ok? Então eu tenho que adotar um plano, né, de referência para poder verificar as variações de cota e por aí vai, né? Então a substância de trabalho entra na seção 1 e sai na seção 2 e não há nenhum acúmulo de massa ou energia dentro do volume de controle do sistema. Então eu tenho aqui, né, denominado, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui A1, A2 são as seções, as áreas das seções, tá? Respectivamente na entrada e na saída. P1, P2 as pressões, geralmente essas pressões são pressões absolutas, tá? Os seus respectivos volumes específicos, tá? A gente vai trabalhar com volume específico. Na fórmula, né, costuma a gente sempre colocar aqui a massa específica, né, mas a gente vai trabalhar com o volume específico, né, que é o inverso. As energias internas, as velocidades, as cotas, né? Então, como tem cotas diferentes, eu vou ter, né, quando eu for aplicar a primeira lei, variação de energia potencial. O calor fornecido no sistema, né, joule em quilo, aqui está com letra minúscula, então considero que eu não conheço a massa, estou trabalhando com valores específicos, né? Então isso aqui seria o trabalho específico fornecido ao sistema, e aqui o trabalho devolvido, né, deliberado, produzido, trabalho específico produzido pelo sistema, em joule por quilo. Tá? Então aqui eu fiz recoloquei aqui as fórmulas para a gente lembrar. Então lembrando lá a primeira lei para sistemas fechados, né, na forma de energia, a variação da energia total igual, né, transferência de calor menos a transferência de trabalho, né? Então usei diferenciais inexatas porque calor e trabalho, né, depende do processo, não são propriedades, né? E a primeira lei aqui eu coloquei a primeira lei na forma específica para uma mudança de estado entre o estado 1 e 2, né? Então, como eu estou trabalhando com valores específicos, né, eu dividi a primeira lei lá pela massa, então eu tenho todas as unidades aqui em joule por quilo. Lembrando que joule por quilo é metro quadrado por segundo quadrado. E abri aqui, né, o que é, para a gente lembrar, a energia total do sistema é a energia mgz, mais a energia cinética, energia potencial, energia cinética e energia interna, né? E relembrando a definição de entalpia, né? A entalpia é a energia interna específica mais o produto da pressão versus o volume específico, ambos específicos, né? A pressão não, né? Mas o volume aqui, a gente fala, ele é o volume específico. Então eu tenho aqui que a entalpia específica, né? Então eu uso para ela a letra minúscula e ela é dada em joule por quilo. Então lá das tabelas termodinâmicas, né, a gente obtém ela, né, só que em quilojoule, lembra lá, né? Então vou ficar atento. Então a gente obtém entalpia aqui sempre em kJ por quilo. Então esses valores aqui em kJ por quilo. Então tem que tirar o K aqui e colocar 10 a terceira quando vou jogar o valor, obter o valor da entalpia nas tabelas lá, quando for inserir o mesmo lá na primeira lei para calcular outras propriedades. Assim como o volume específico aqui, né, líquido, né, para título igual a zero, eu tenho que colocar esse valor aqui multiplicado por 10 a menos 3, tá? Relembrando aí. Então vamos aqui, ó. Considere, ele fala assim, né? Então a gente está abordando aqui, né,
a primeira lei aplicada a certos dispositivos que trabalham no regime permanente, tá? Onde eu tenho aqui a vazão máxima de entrada, M.1, é igual à minha vazão máxima ou vazão em massa de saída. Tá? Então ele vai trabalhar aqui com as equações para poder chegar, né, na primeira lei, né, na forma de valores de entalpia. Tá? É isso que ele vai fazer aqui. Ó. Então eu vou partir dessa primeira lei aqui, ó, tá? E vou introduzir a entalpia aqui na primeira lei da termodinâmica na forma específica. Tá? Então ele fala aqui assim: considere 1 kg de massa de fluido, né, que é a substância de trabalho, uma substância qualquer, água, refrigerante, por aí vai. Nós sabemos que a energia que entra no sistema total, né, por quilo, né, do fluido de trabalho na seção 1 é dada por E1. Tá? Então eu estou trabalhando com valores específicos. Tá? Então eu tenho a minha energia interna, a energia, né, de pressão, tá? Tá ok? Então eu tenho aqui, ó, só comparando aqui, ó, energia interna, tá? A minha energia de pressão, tá? Que está entrando na minha seção 1, a minha energia de cinética, a minha energia de cota, né, de altura de cota, e na entrada eu vou ter o meu calor fornecido ao sistema, tá? Que a gente viu aqui, ó, tá? É o calor específico fornecido ao sistema. E o W12 vai ser o trabalho específico desenvolvido pelo sistema em joule por quilo. Tá? Vamos lá. A energia de escoamento aqui, ou a energia de deslocamento, ou trabalho de escoamento, é a energia requerida para o escoamento, para o fluido, né, para escoar ou mover o fluido de trabalho contra a sua pressão. Então, o trabalho de escoamento, ou energia, né, vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? Ok? A gente viu lá, né, que a gente tem o trabalho é definido pela integral da força vezes a distância. Né? E o trabalho, a gente viu lá atrás, né, quando eu tenho o sistema fechado, né, o trabalho de compressão e expansão é igual aqui integral da pressão vezes a variação do volume. Tá? Aqui a gente tem parecido, só que a gente chama aqui de trabalho do escoamento, ou energia que entra na seção 1. Tá? Então é energia requerida para o escoamento, para escoar, mover o fluido de trabalho contra a sua pressão. Então significa que a energia que o fluido tem para poder entrar lá na minha região, no meu equipamento. Né? Então a energia que ele tem aqui para poder entrar aqui. Se ele não tivesse energia, então o que pode fornecer essa energia? Por exemplo, uma bomba. Né? Então eu posso ter uma bomba aqui localizada aqui no lado esquerdo e ele vai, né, fornecer uma energia, meu fluido poder entrar aqui nesse meu sistema, ao qual eu estou analisando. Então eu não estou analisando aqui minha bomba. Né? Tá? Então o meu contorno, meu sistema termodinâmico é esse daqui, delimitado por essas linhas pontilhadas. Aqui ele mostra, né, a energia que deixa o sistema, né, por unidade de massa, né, que deixa a seção 2, da mesma forma que foi feita na seção 1, né, só que agora eu tenho o trabalho produzido, o trabalho específico produzido pelo meu sistema. Né. Então na entrada eu tenho um calor fornecido, né, por exemplo, meu sistema poderia ser uma turbina. Né, então eu estou fornecendo calor, né, o meu fluido tem essas energias, essas parcelas todas de energia, mais o calor fornecido. Né? E na saída eu vou ter essas energias, mas agora eu vou ter o calor produzido, o trabalho específico produzido. Tá? Assumindo que não existe perda de energia durante o escoamento, né? Ou seja, ele fala que eu não vou ter perda de energia através da minha superfície de controle, né, de acordo com a lei da conservação da energia também. Né, eu tenho que energia total específica em 1 é igual a energia total específica na seção 2. Tá? Então eu igualei essas duas expressões aqui. Né, observe que aqui que eu estou colocando, né, que a minha energia de escoamento, né,
né, PV mais energia interna, eu defini aqui como entalpia, tá? Tanto para a seção 1 como para a seção 2. Tá? Então já a gente definiu lá atrás já entalpia, né? E aqui eu tô dando vou dar nome aos bois aqui, essas duas parcelas. Então energia interna específica mais energia de trabalho do escoamento, tá? É denominado de entalpia específica, tanto para a seção 1 como para a seção 2. Tá? Igualei, né? E aí o que ele fala assim? Agora nós sabemos que a entalpia específica do fluido, né? Agora que ele chama aqui, eu já tinha denominado aqui em cima, né? Energia interna mais o produto da pressão versus o volume específico. Ou essa aqui é de específico, tá? Então, assim, por causa do livro ser em inglês, né? Então não é de superfície, é disso. Eu creio que é de específico, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui. Então esse subíndice aqui, S, não é de surface, de superfície, sim de específico, né? De que é volume específico. Então ele pega aqui, introduz o conceito de entalpia, né? Substitui, né? E chega nessa expressão que você observe que ela ainda é, né? Agora né? A nossa primeira lei da termodinâmica, na forma específica, regime permanente, porque eu já parti da hipótese, né, lá em cima que eu estou desenvolvendo, né, obtendo uma equação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, para o regime permanente no dado equipamento, como ele colocou aqui. Esse equipamento, né, ele tem uma entrada e uma saída de fluido. Tá? Bom, de outra forma também, né, aqui que ele fez aqui, né, ele definiu, né, ele deu outros nomes, né, para as parcelas de energia, tanto para a seção 1 como para a seção 2. Então aqui ele chamou de energia cinética, tá? O K aqui é de kinetic energy, né, de energia cinética, e o P aqui de pato, né, potential energy, né, que é energia potencial. Então vem do inglês, né, porque o texto está em inglês, tal. Então a energia cinética ele chamou de KE, tá? Então abreviação aqui dessas duas palavras, né? Tá? KE e PE, tá? E o calor fornecido do trabalho desenvolvido, ele manteve as nomenclaturas. Pode ser notado que todos os termos na equação 428, né, nessa equação aqui, representa o escoamento de energia por unidade de massa de um fluido de trabalho, isso é, em joule por quilo. Né? Aqui faltou os pontinhos, eu coloquei a lápis aqui. Né? Se as vazões podem ser, né, a taxa de vazão e massa do trabalho do fluido em kg por segundo, então, para o regime permanente, é o que eu tinha dito lá atrás, né? A vazão em massa na seção 1 é igual a vazão em massa na seção 2, que é igual a um valor de vazão em massa independente da seção. Faltou um pontinho aqui, de acordo com a nomenclatura que eu trabalho, né? Então, quando é dividido pelo tempo, a gente coloca um pontinho aqui em cima, né? Então, se aqui fosse só kg, só massa, valor de uma massa, aí não teria o ponto. Né? Então, como é kg por segundo, né? Então, eu vou adotar o ponto aqui. Da mesma forma, outras grandezas, né? Por exemplo, se eu tiver uma taxa de transferência de calor, né? Então, geralmente, né, lá em transferência de calor, eu adoto, né, por exemplo, a taxa de transferência de calor é energia no tempo. Então, eu vou colocar um pontinho aqui também. Sempre assim, quando tiver o tempo aqui embaixo, aqui é S, tá? S de segundo. Aí eu utilizo um pontinho aqui em cima, tá? Então, isso pode variar, né, evidentemente, de um livro para outro, né? De uma abordagem para outra, tá bom? É sempre bom a gente olhar a unidade, tá? A unidade que está se referindo. Então, por exemplo, aqui ele colocou aqui kg por segundo, né? Aqui ele não colocou o ponto em cima, kg por segundo eu sei que é um valor dividido pela unidade de tempo, tá? Pessoal, vou só tomar uma água aqui, vou dar uma pausa e já volto. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né? Tá? Deixa eu ver se está gravando. Ok. Então, vamos lá. Então, ele fez essa, né,
denominou aqui, né, essas duas parcelas de energia como entalpia, né, tá? Simplificou aqui colocando algumas abreviações para as energias cinéticas e potenciais, tá ok? Aí ele falou que, né, para considerando, né, que eu tenho, ele fala assim, quando a equação 428 é multiplicada através da vazão em massa, né, então todos os termos eu representar a energia de escoamento por unidade de tempo, né, ou seja, em joule por segundo, ou watts, tá? Então ele pegou essa expressão, a 429, tá ok? Multiplicou pela vazão mássica, né, em ambos os lados, tá? Então nós multiplicamos aqui, nós temos a vazão mássica EKG por segundo, né? E eu tenho aqui, né, por exemplo, minha entalpia ou a minha energia cinética na entrada, né, na seção 1, né, que é joule por quilo, né? Então eu tenho, né, a unidade final, né, joule por segundo, né, ou watt. Então essa aqui passa a ser, né, a minha primeira lei, né, da termodinâmica, ou a lei da conservação da energia, na forma de taxa, né, para o regime permanente. Né? Quando eu não tiver o regime permanente, eu vou ter uma parcela aqui da variação da energia total em função do tempo. Tá? Aqui ele fala, ambas as equações 428, que é essa daqui, né, e 430, né, são conhecidas como a equação da energia por regime permanente. Né? Ele dá uma abreviatura aqui do inglês, né, SFEE. Tá? A gente não vai ficar abordando para não confundir. A equação da energia para o regime permanente 428, que é essa daqui, né, que eu estou passando aqui o mouse, tá, por unidade de massa, pode ser rearranjada. Né? Então ele passou lá do lado esquerdo, né, ele colocou o calor fornecido, o trabalho produzido, né, para o lado de lá, né, ele colocou as variações de entalpia, a variação de energia cinética, a variação de energia potencial. Tá? Novamente ele introduziu essas abreviações aqui do inglês, KE, né, para energia cinética, e PE, pato E, né, para energia potencial. Então essa aqui, né, vai ser, a gente pode também pegar aqui, né, a gente tem essa definição aqui, quer ver? Deixa eu escrever lá. Deixa eu apagar aqui. Vou perder isso aqui, né? Eu não salvei. Então a gente pode ter, né, o que. Opa. Peraí. Quero escrever aqui, ó. Então eu tenho aqui que o que, tá? Que é joule por quilo, tá? É igual o que ponto, né, que é joule por segundo. Aqui é um ponto, tá? A gente vai usar essas definições lá para frente nos exercícios. Dividido pela massa. Para vazão em massa, que é kg por segundo, tá ok? Então se a gente fizer uma análise aí, joule por segundo dividido por kg por segundo é a mesma coisa que joule por segundo, segundo por kg. Corta o segundo, aí eu vou ter joule por quilo. Então esse aqui é meu calor fornecido ou perdido, né, específico, que é joule por quilo. Então eu utilizo a primeira lei na forma específica, quando já falei isso, quando eu não conheço a minha vazão em massa, né? E se eu quiser, por exemplo, calcular aqui um ponto, né, a taxa de transferência de calor, né, dado em joule por segundo ou watts, né, unidade de watts, né, que meu fluido que eu preciso transmitir, fornecer a minha tubulação, que seria o meu sistema termodinâmico, né, e eu tenho a vazão máxima e calculo que, por exemplo, meu calor transferido, basta multiplicar esse por esse que eu tenho a minha taxa de transferência de calor. Então eu pego esse com esse, né, e eu tenho a taxa de transferência de calor em joule por segundo ou em watts. Tá? Então esse aqui, eu não sei se eu consigo colocar essa figura aqui em cima do PDF, mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá? Então, só para a gente ter ver essas diferentes unidades, né? Então aqui, que acontece, né? Ele tem a primeira lei, né, na forma de taxas, tá? Então se eu pegar essa primeira lei aqui na forma de taxa, tá?
que é joule por segundo, tá? E dividir pela vazão máxima em ambos os lados, tá? Vai cortar aqui, sim, vai cortar. Aí, fazendo essa divisão, eu obtenho a primeira lei na forma específica para o regime permanente. Então, eu vou obter ela em joule por quilo. Então, às vezes eu utilizo essa expressão quando não é citado, por exemplo, no problema, né, a vazão em massa. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Peraí, deixa eu só... Ok, zerar aqui. Meter um controle do tempo aqui, para não estender muito. Então eu utilizo essa expressão aqui, né, já que eu não conheço, não foi fornecido, né, vazão em massa. E posso trabalhar com essas expressões aqui também, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, no exercício ele fornece o calor fornecido específico, né, em joule por quilo, né, e dá a vazão em massa, a vazão em massa. Aí eu consigo calcular a taxa de transferência de calor, que é o Qzão ponto, né, dado em watts, né? Às vezes ele pede isso no problema. Tá? Na forma diferencial, tá? Então ele pegou aqui essa aqui, né? Essa primeira lei aqui na forma específica no regime permanente, né? E diferenciou em todos os lados, tá? Então eu vou utilizar aqui diferenciais inexatas novamente para o calor e trabalho, né? Pois são grandezas que dependem do caminho, né? Eu não posso calcular ela apenas considerando o estado inicial e final de cada uma durante o seu processo. Variação da entalpia, variação, né, infinitesimal da energia cinética e da energia potencial. Tá? Então simplesmente ele diferenciou em ambos os lados essa expressão aqui. Tá? Na termodinâmica, né, o efeito da gravidade geralmente é desprezado. Tá? Então a equação 4.31, essa equação aqui, né, pode ser reescrita como essa daqui. Então eu mantive, né, o calor, o trabalho, né, a variação da entalpia e desprezou-se, né, a variação da energia potencial. Tá? Então isso depende, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, voltar lá naquela figura, né? Se eu tiver essas cotas forem pequenas, né, ou a diferença delas forem pequenas, pode ser desprezada em relação aos outros valores, né? Assim como também a perda de transferência de calor através da superfície de controle, né, que está passando meu fluido, também pode ser desprezada em relação ao trabalho que meu sistema térmico vai produzir. Tá? Então isso depende muito, né, do problema físico, ou do exercício, vamos dizer assim, né, que a gente esteja resolvendo. Tá? Se for para calcular, se for para considerar, vamos considerar. Se não, né, podemos anotar e escrever, desprezando a perda de transferência de calor através da superfície de controle. Né? Tá, okay. Então a gente chega aqui na primeira lei, na forma específica, né? E se eu não tiver variação, né, de energia cinética, né, variação de velocidades na seção 1, na seção 2, eu chego nessa expressão aqui, ó, tá? Onde H2 é a entalpia específica para a seção 2, H1 entalpia específica para a seção 1. Tá? Então todos esses valores, as entalpias, a gente vai tirar das tabelas termodinâmicas, né, de acordo com a substância de trabalho. Se é água, é água, se é refrigerante, é refrigerante. Então, se eu quiser tirar os valores para água, eu vou, evidentemente, né, procurar água. Né? Essa tabela aqui do livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia, que é o Moura Shapiro, né? Então eu tenho para diversos outros fluidos também, né? Aqui eu tenho a água, ainda a água. Aqui eu tenho o refrigerante R22, né? Usado em ciclos de refrigeração. Aqui continua R22. Aqui eu tenho, né, aqui por exemplo a geladeira de casa usa esse refrigerante, né, o R134A, tá? E por aí vai, tá? Aqui tenho o fluido da amônia, né,
e etc, né? Então aqui no caso, voltando lá para o sistema fechado, no processo que ele chama de processo sem escoamento, o trabalho de escoamento na entrada é zero, né? Então não tem, para o caso do sistema fechado, não tem essa parcela aqui, né? Tá? Tanto a parcela de energia de trabalho de escoamento, né, e na entrada e trabalho de escoamento na saída, né, é zero. Então eu tenho que a minha entalpia é igual somente a minha energia interna, né, tanto para a seção como para a seção 2. Aqui tem um erro aqui, tá? Deixa eu arrumar isso aí. Aqui é seção 2. Peraí, acho que é aqui. Tá? Vou botar uma setinha aqui. Aqui, ó, aqui é 2. Então é H1 igual a 1 e H2 igual a 2, né? Tem um erro de digitação aqui. Assim, a equação 434, tá? Ela vai ser equivalente à equação para sistema fechado, a primeira lei, né, para sistema fechado, tá? Então a gente voltou lá colocando as hipóteses simplificadoras, né? A gente foi colocando que não existe o efeito da gravidade ou a variação da energia potencial é zero. Então a gente pode desprezar aqui que não existe essa variação, né, de cota, né, no cálculo das grandezas utilizando a primeira lei da termodinâmica, né. Considera também que V1 igual a V2, então não vai ter variação de energia cinética, né, e depois a gente voltou, né, considerou que o meu sistema o termodinâmico é um sistema fechado, né, recaiu lá na primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, que é essa expressão aqui, 4.35, tá? Balanço de massa, né? Que é dado por nossa equação da continuidade, que eu acabei de escrever ela aqui, né? Eu acho que eu já apaguei, né? Tá? No regime permanente, né, a taxa de escoamento de massa do fluido de trabalho que entra e deixa o sistema na seção 2 é dado por essa expressão. Essa aqui é conhecida como a equação da continuidade, né? Ela existe também na forma integral, tá? Que a gente vai ver ela mais para frente. Então ela é dada, né? Aqui faltou um ponto também, que eu trabalho com ponto aqui em cima, né? Que significa que é dividido pela unidade de tempo. Então é kg por segundo. Vazão, como eu falei lá atrás, vazão em massa ou vazão mássica, né? Que é igual a área, né, na seção 1, né? Geralmente essa área é dada pelo πd2 sobre 4. Velocidade, aqui é velocidade, tá? Metros por segundo. E o volume específico, tá? Que é metro cúbico por quilo, tá, ok? E também pode ser dado pela massa específica, que é o inverso do volume específico, tá, ok? Esse S aqui de sapo, né, é de específico em inglês, tá? Como anteriormente eu coloquei lá atrás. Então eu posso calcular usando o volume específico ou a massa específica. Geralmente a gente vai calcular o volume usando o volume específico, né, que é a propriedade que a gente tem nas tabelas termodinâmicas, né? Então se eu abrir lá, a gente tem aqui o volume específico fornecido. O inverso do volume específico é o equivalente à massa específica. Então se a gente for ver lá, a água, né, a 4 graus Celsius, né, ela tem esse volume específico aqui, 1,0001 vezes 10 a menos 3. Se eu fizer o inverso disso, vai dar em torno de 1000, tá? Que é o que 1000 é um valor que a gente conhece já, assim, de tanto ler, manusear, né? Provavelmente vocês também já devem ter visto isso lá nas disciplinas de física, tá? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Por exemplo, se eu quiser calcular, vamos supor, o diâmetro na entrada da turbina, né? Então eu vou utilizar dessa expressão aqui, eu posso utilizar dessa expressão. Então vamos supor que eu tenho lá a velocidade, né? Eu tenho as propriedades de temperatura e pressão, eu consigo calcular das tabelas, por exemplo, se for o fluido a água, eu consigo calcular qual o volume específico, né? Tá? E aí eu tenho a vazão em máscara, né? O equipamento trabalha no regime permanente,
com a vazão em massa de 5 kg por segundo. Aí eu coloco aqui a área, substituo a área aqui por πd2 sobre 4. Né? Aí eu consigo calcular o diâmetro na entrada da tubulação. Tá? Depois a gente vai ver também que eu posso calcular, calcular o volume específico usando a equação de gás perfeito, quando eu tiver o meu fluido na fase gasosa. Né? Então, na fase gasosa a gente viu lá que para certos faixas de pressão e temperatura, né, eu posso considerar o meu fluido na fase gasosa como um gás perfeito. Então eu posso utilizar aqui aquela equação de estado aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, a pressão, a temperatura, a constante particular do gás, o R, né? Eu posso calcular meu volume específico. Aqui a área substitui por πd2 sobre 4, né? Eu dei o diâmetro em metros, né? Aí ele pede lá, calcule o diâmetro em milímetro da seção de entrada da minha turbina a vapor. Então eu vou utilizar a equação da continuidade para tentar calcular isso aí que o problema nos solicitou. Tá? Aqui assim uma diferença interessante, né? O trabalho realizado no processo de regime permanente. Tá? A entalpia específica do fluido de trabalho, né, do volume específico, né, V será, né, denominado de U mais PV. Tá, ok? Então isso aqui a gente já falou lá atrás, né? Ele recolocou aqui então, né? Diferenciando essa expressão aqui, né? Então eu vou pegar a definição de entalpia, vou diferenciar em todos os lados, né? Tá? Eu vou chegar nessa expressão aqui. Então abrindo aqui a diferencial, né? Tá? Então a diferencial do produto é o primeiro é constante, deriva o segundo é constante, deriva o primeiro, né? Então vou ter um PDV VDP. Tá? De acordo com a primeira lei da termodinâmica para o sistema fechado, a gente sabe que da primeira lei para o sistema fechado, a gente tem essa expressão aqui, né? O calor fornecido, variação do calor fornecido é igual à variação da energia interna específica, mais o trabalho, né? Que a gente chama de trabalho de compressão e expansão, que é o PDV. Que a gente viu lá atrás. Então, para a gente calcular o trabalho no sistema fechado, né, para um processo de compressão e expansão, né, a gente faz lá a integral de PDV. Né? Então, aqui é meu trabalho específico de compressão e expansão para o sistema fechado. A equação 4.7 pode ser reescrita, né, como? Então, eu peguei aqui, né, eu tenho o DH, chamei isso aqui, tá, do meu calor transferido mais o VDP. Tá? Substituindo isso na equação 4.32, tá? Vamos ver lá qual que é a equação 4.32. Então vou substituir aqui nessa equação, tá? Então aqui eu tenho o calor, tenho o trabalho, tá? Vou até deixar ela fazer um Ctrl C aqui para facilitar a gente entender. Ok, fica mais fácil a gente entender aqui o que está fazendo. Tá? Então eu vou substituir essa expressão aqui, tá? Vou substituir aqui, ó, nessa expressão 4.2 aqui. Tá? Então vou substituir aqui, ó. Eu estou passando o mouse aqui à direita aqui, ó. Tá, ok? Então eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Então aqui eu tenho um trabalho transferido, calor realizado, ou fornecido, né? Realizado, né? Ou fornecido, né? Tanto faz, depende da situação, né? O meu ΔH, tá? Que eu coloquei aqui, e repetir aqui, né? Variação da energia cinética, variação infinitesimal da energia cinética, variação infinitesimal da energia potencial, tá, ok? Então eu estou trabalhando aqui, ó, eu diferenciei, repetindo, eu diferenciei a definição de entalpia, né, e cheguei nessa expressão aqui. Então DH é igual a essa aqui. Da primeira lei, né, eu vi que ela é dada por essa expressão aqui. A primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, né, para sistema fechado. Então eu substituí, né, o que eu fiz aqui? Ah, sim, eu coloquei, eu substituí essas duas parcelas por essa daqui, tá? Então eu cheguei nessa expressão aqui da entalpia,
tá? Da diferencial da entalpia, tá, ok? Essa expressão aqui eu substituí na expressão da primeira lei, na forma diferencial, né? Então eu joguei essa expressão aqui, ó. Joguei aqui, ó, tá? Então vou ter, né, o calor, o trabalho, a variação de entalpia, variação infinitesimal de entalpia, né? Mais as variações de energia cinética e energia potencial, tá? Aqui, né, o que acontece? Né, o que ele fez aqui, ó? Ele cortou, tá? Ele cancelou, que passou para lá o calor, então o calor que foi cancelado, sobrou aqui o trabalho transferido, tá? Mais o trabalho de escoamento, então, VDP, mais as variações de energia cinética e potencial, tá? Se a mudança nas energias cinética e potencial são desprezíveis, né, então ele jogou fora esse valor aqui, né? Se são desprezíveis, a gente pode jogar fora. Aqui sai e aqui sai. Então eu chego nessa expressão aqui. Essa daqui resulta aqui, ó. Tá? Então eu passo o sinal para lá, né? Se eu integrar, eu calculo o calor, desculpem, o trabalho realizado pelo meu sistema ou recebido pelo meu sistema, que vai ser igual menos, né, a integral de 1 até 2, VDP. Tá? Então essa integral aqui, né, ela é diferente daquela que a gente calculava lá para sistema fechado. Então, no sistema fechado, né, olhando o diagrama pressão versus volume, né, a integral de 1 a 2 PDV significa que o seu valor numérico é a área sobre a curva, né, a curva em relação à abscissa, né. Já o trabalho de processo de escoamento permanente é diferente, né. A área sobre a curva está na ordenada de pressão, não na abscissa de volume, então no eixo vertical, pressão, né. Então o valor dessa integral menos de 1 até 2, né, o volume versus a variação da pressão, né, é a área, né, sobre o eixo vertical e não sobre o eixo horizontal. Então tem essa diferença. Então aqui é um trabalho de compressão e expansão para um sistema fechado, e aqui é meu trabalho no processo de escoamento no regime permanente. Então tem essa diferença aí. Tá? Então aqui eu fiz um repeteco aqui das figuras para facilitar nosso entendimento. Tá? Então aqui é o processo em escoamento para um sistema fechado, aqui é um processo com escoamento no regime permanente. Tá? Então observe que quando o meu sistema aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é positivo, que eu errei aqui, tá? Então meu trabalho, quando o meu sistema fornece trabalho, é positivo. Quando ele produz trabalho, que é positivo. Deixa eu ver se eu coloco um símbolozinho aqui. Aí fica, vou botar um outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um em cima do outro, né? Aí. Né? Na conversão de sinais, né, se eu estiver relacionando aqui a conversão de sinais, né, quando o meu sistema produz trabalho é positivo, quando ele recebe trabalho é negativo. Então, por exemplo, uma bomba está recebendo trabalho, né, então eu vou obter, se eu for calcular o trabalho da bomba, que é utilizado no ciclo termodinâmico, né, quando eu for calcular o trabalho dela, vai sair automaticamente que o valor dela é negativo, porque o trabalho está entrando na bomba para poder bombear um fluido, né, e jogar esse fluido lá, essa água lá na caldeira, né, ou no boiler, para a água ser transformada em vapor superaquecido. Agora, se eu for entrar com esse valor, se eu for fornecido esse valor do trabalho da bomba, né, para entrar na primeira lei, né, então eu tenho que colocar o sinal negativo lá da bomba. Tá? As figuras 4.7a e b, então são essas duas figuras aqui que eu repeti aqui, né, mostra a diferença entre o processo, né, o processo de
fechado e o processo de escoamento em regime permanente, né? No processo de escoamento em regime permanente, o trabalho é dado por essa expressão aqui, tá? Que a gente viu aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou trabalhando com volume, aqui ele está trabalhando com volume específico, né? Ao invés do PDV no processo fechado, tá? Ele fala aqui que o sinal o volume específico, né, na equação 4.39, deixa eu ver onde é que está essa equação aqui, ó. Peraí, será que não falou errado? Ah, tá, aqui deve ser essa equação aqui, né? Ficou meio estranho aqui. Aqui é 4,38. Ficou meio perdido aqui a 4,39, né? Então, esse valor aqui deve ser o volume específico. Não, é o volume VE, é o volume, deixa eu ver o que ele chamou aqui. O E dele é a energia do volume. Ah, sim. Tá ok. Energia. Então, a energia do volume, né? Na equação 439, que não ficou claro aqui, né? Então, o E aqui é de energy, né? Energia do volume, faz com que a quantidade positiva da integral representa o trabalho realizado pelo sistema, tá? Só ficou, comeu essa. Então deve ser esse V aqui, ó, né? Essa aqui que deve ser a equação 4.39. Então menos V, que é o V é o do volume específico, né? E o E de energia. Então a energia do volume nessa equação aqui faz integral, né? Faz com que a quantidade seja positiva na integral, tá? E representa o trabalho realizado pelo sistema. Então aí sim. Então esse sinal aqui, sim, agora sim. Então esse sinal aqui com esse sinal aqui, né? Porque quando eu calcular isso aqui vai dar negativo. Aí ele fala que com esse sinal fica positivo. Então aí está coerente. Então porque o sistema está produzindo, está coerente com a conversão de sinais. Quando uma turbina produz trabalho, o W é positivo, né? Ou você entra com o valor da primeira lei com positivo, se você entrar com negativo, os cálculos dão todos errados. Então, quando você está calculando o trabalho usando a primeira lei, por exemplo, numa turbina a vapor, o trabalho já vai sair automaticamente positivo. Se você estiver calculando o trabalho de uma bomba, um ciclo termodinâmico de um sistema turbina a vapor, né, o trabalho da bomba já vai sair automaticamente negativo. Tá? Então ele quer dizer que o sinal menos aqui, né, do volume, da energia do volume, né, ele vai cancelar com o valor calculado. Então vai ficar menos com menos, aí ele fala que vai dar positivo. Aí representa então o trabalho realizado pelo sistema. Aí sim aqui, por isso que eu achei estranho isso aqui. Então aqui eu me confundi, né, na hora de preparar a aula. Então aqui tem que entrar o sinal, aqui vai ficar positivo, tá? Bom, então vamos lá. Trabalho o trabalho realizado para vários processos no regime permanente, né? Então com escoamentos no regime permanente, ok? Então RP aqui é regime permanente. E isso aqui a gente já tinha até colocado lá atrás, quando no caso de transformação para gases, né? O trabalho considerando vários tipos de processo, em transformação considerando o fluido como na fase gasosa. Então vocês lembram lá isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho lá. Então aqui, ó. Então a gente tinha, né, trabalhado aqui no capítulo 3 desse livro, né, o cálculo do trabalho, né, o cálculo do trabalho para transformações em gases, né, para fluidos na fase gasosa, né. Então a gente calculou que o trabalho, considerando vários tipos de processos, isobáricos, volume constante, isotérmico, adiabático, ou considerando que podem variar todas as propriedades, como o processo politrópico, né. Então o trabalho aqui está onde? Deixa eu ver aqui. Então acho que ele está mais embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui tem as fórmulas dos trabalhos realizados. Então só tem o processo
1, o processo a pressão constante, aí que está a fórmula do trabalho processo a pressão constante. Se eu tenho o 2 é processo a volume constante. Como o volume é constante, né, não tem variação do volume, o trabalho é zero, né? Tá, e por aí vai. Aqui o 3 é o processo isotérmico. Tá? Então aqui, considerando o fluido na fase gasosa, para um processo isotérmico, o trabalho, aqui a linha da tabela aqui, essa aqui é a fórmula para calcular o trabalho realizado para um gás submetido a um processo isotérmico. O 4 aqui é processo adiabático ou isentrópico, né, quando a entropia não varia. Então aqui está a minha fórmula para calcular o trabalho. Então vamos voltar lá. Então aqui no caso, né, ele fala que eu tenho para processos, né, que variam, processo de escoamento no regime permanente, né, então ele fala que como que calcula esse trabalho realizado, né. Então para volume constante, tá ok? Eu tenho, observe que aqui é o processo, né, eu estou falando aqui do trabalho de escoamento, tá? Não, então eu estou trabalhando nesse regime aqui, não o trabalho de compressão e expansão para um sistema fechado. Então eu estou calculando os trabalhos, né, para um processo com escoamento. Então é diferente desse aqui. Então lá, aqui eu estou trabalhando com processos, né, de processos fechados, tá? Então o trabalho, por exemplo, para um processo a pressão constante, é dado pela integral PDV. Então é P variação do volume, tá? Como o fluido meu ele está na fase gasosa, eu vou considerá-lo ele como gás ideal. E até mesmo essa tabela fala, né? Eu coloquei para vocês como sendo gases ideais. Então aqui para um processo, observe aqui, ó, para um processo isobárico, né? Para um sistema fechado, onde não tem escoamento, o cálculo do trabalho realizado é PDV, né? Aqui que a gente está vendo é o contrário. Para um processo a volume constante, é o contrário, né? Tá? Então observe aqui, ó. Para um processo, aqui, ó, a pressão constante, tá? Para um sistema fechado, o trabalho é PDV, né? É P, a pressão vezes a variação do volume final menos volume inicial. Aqui para um sistema que tem escoamento de fluido no regime permanente, né, o trabalho realizado é dado por essa expressão aqui. Então, considerando a hipótese que o processo seja volume constante, eu tenho essa formulação aqui. Então, o volume constante tem variação da pressão. Onde que eu tenho isso aqui? Um exemplo disso aqui é na bomba. Então, observe no circuito lá de uma turbina a vapor, né, que eu tenho a caldeira, eu tenho a turbina a vapor, eu tenho o condensador que vai condensar o resto do vapor que saiu da turbina, né? E eu tenho uma bomba que vai bombear o meu fluido novamente para ele entrar na caldeira ou boiler para ele se transformar em vapor superaquecido. Então, o trabalho realizado na bomba vai ser negativo, porque o trabalho está entrando no sistema. Se eu considerar minha bomba como meu volume de controle, eu vou ter, praticamente não tem variação. Aqui o volume pode ser volume específico, tá? O volume específico é o inverso da massa específica. Como na bomba, né, eu estou bombeando um fluido que praticamente não é compressivo, então a massa específica não varia. Mesmo porque antes da bomba e depois da bomba não tem variação de temperatura. Então o meu volume específico ou massa específica, depende do que eu usar aqui, vai ser constante. Então o que eu tenho ali na bomba é a variação de pressão. Então a pressão 1, né, ela é menor que a pressão 2. A pressão 2 é maior, por isso que dá um valor negativo aqui. Tá? Então a pressão, antes de passar na bomba, eu tenho a pressão 1. Que ela vamos supor, vou chutar aqui, 10 kPa. Pressão efetiva. Depois que ela passa na bomba, ela passa a ter, vamos supor, 100 kPa. Aumentou a pressão. Como o inicial menos final vai dar um valor negativo, eu tenho esse valor negativo para cancelar. Tá? Se eu tiver para um escoamento de um fluido, né, para um processo de escoamento, considerando o regime permanente, o trabalho realizado, considerando a hipótese de processo a pressão constante, é zero. Tá? Então na bomba ali, se não tem variação, se ela está parada, não vai ter variação de pressão.
porque ela está parada, então o trabalho realizado nela, considerando a minha bomba, que está trabalhando com fluido água, por exemplo, é zero. Tá certo, então está coerente isso aqui. Considerando o processo a temperatura constante, né? Então, para o gás perfeito, né, quando a temperatura, né, permanece constante, nós temos essa condição aqui, né? A relação, né, P vezes volume é igual a uma constante, né? Onde a expoente politrópica aqui, como o processo a temperatura constante, é N igual a 1, por isso que não aparece aqui, né, o meu expoente politrópico. Tá? E para o estado inicial é dado, eu tenho P1, V1, estado 2, P2, V2 é constante. Como eu tenho, eu estou considerando que o meu fluido é gás, é um gás, né, e automaticamente também estou considerando ele como sendo um gás ideal, gás perfeito, eu posso substituir PV igual a RT. Né? Então, como aqui no caso eu teria que trabalhar com volume específico. Tá? Então, pressão versus volume específico é igual a constante particular do gás vezes a sua temperatura na escala Kelvin. Tá? Então, se eu for fazer aquele mesma dedução lá para calcular o trabalho que a gente fez lá para sistemas fechados, né? Então vocês lembram lá. Então vamos fazer uma equivalência aqui, ó, para o processo isotérmico, né? Calcular o trabalho processo isotérmico. Vamos ver se eu acho que faço aqui. Processo isotérmico. É rápido aqui, né? Aqui, processo isotérmico, né, um sistema fechado. Né? Então tem aqui as relações, que é o gás, considerando o fluido como gás perfeito, como gás, fase gasosa. Né? Então aqui, ó, então eu tenho o processo isotérmico, temperatura constante, o trabalho, né, aqui ele faz o trabalho de compressão e expansão. Aí o P aqui ele vai substituir utilizando a relação, né, pressão vezes volume igual a uma constante, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Aqui é sistema aberto, né? E aqui é sistema fechado, né? Tá? Isso aqui eu já opa, voltei no mesmo slide, né? Então aqui é sistema fechado. Então ele está calculando o trabalho, né, realizado, né, na transformação de um gás perfeito para um sistema fechado. Então ele utiliza a relação PV elevado a 1, né, onde a expoente politrópica também é igual a 1. Né, para o estado inicial, ele isola o P, ele chega nessa expressão aqui. Ele substitui aqui o P, né, na integral de 1 a 2 de PDV. Né, aí ele chega nessa expressão aqui. Ó, tá? Então isso aqui é o trabalho realizado pelo meu sistema fechado, que é o logaritmo V2 V1. Aqui eu vou ter uma coisa parecida, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Tá? Para o processo isotérmico, né? Processo com escoamento no regime permanente, o trabalho realizado, considerando que o meu fluido também é um gás, né? Eu vou ter que RT logaritmo de V2 por V1. Aqui, logaritmo de V2 por V1. Então aqui no caso coincidiu, é o mesmo, né? Tá? Então eu tenho a PV para o estado inicial, V2 sobre V1. Né? PV para o estado inicial, aqui vai dar V2 por V1. V2 por V1. Tá? Então é a mesma fórmula para você calcular o trabalho realizado no processo aberto no regime permanente. Então esse processo, esse sistema aberto, né, ele vai ter uma entrada e saída do escoamento. Nesse caso, né, eu vou ter o fluido escoando no meu volume de controle. Tá? Então aqui coincidiu lá para o sistema fechado, a fórmula de calcular para o sistema fechado. Tá? Tá vendo? Aqui, ó. Então aqui, se eu considerar o volume é P1 V1, volume 2 por volume 1, né, considerando o logaritmo neperiano, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho um sistema fechado, considerando o processo isotérmico, né? A temperatura constante. Então ele está calculando aqui, né, o trabalho, aqui, ó, desculpe, o trabalho
né, para um processo isotérmico no sistema fechado. E já aqui o trabalho para um processo aberto com escoamento no regime permanente, no caso considerando um gás perfeito, né, como se calcula, né, essa integral de... A integral aqui é VDP, tá? Que é isso aqui, ó, VDP. Tá, ok? Então, o trabalho, né, da mudança de estado, né, no processo aberto, né, um processo no sistema termodinâmico aberto, é dado por essa integral aqui. Para um sistema fechado, o trabalho, que é chamado de compressão e expansão, é dado por essa integral, de 1 a 2 PDV. Então, tem essas diferenças aqui. Tá? Aqui ele faz para temperatura, para processo isotérmico, como a gente comentou. O processo diabático, tá? Onde vai aparecer aqui a minha constante diabática. Tá? Eu vou isolar aqui o meu volume. Tá? Eu isolei aqui meu volume. Eu tenho essa relação aqui, né? Geral, para o estado 1, para o estado 2, onde o gama aqui vai aparecer a minha constante diabática. Tá? Isso vai ser igual a uma constante. Aí eu isolo aqui o volume de gama, tá? E fazendo um procedimento matemático, eu tenho só o volume aqui. Então eu retiro o gama, a constante diabática aqui do volume, né? Então ele passa para cá. Aí eu vou substituir, né, na minha integral, tá? Para calcular o trabalho realizado para um processo com escoamento, tá? É o meu VDP. VDP menos VDP, substituo aqui, né? E aí eu vou calcular o trabalho realizado para um processo diabático ou isentrópico, né, onde a entropia não varia, para um sistema com escoamento no regime permanente, considerando meu fluido como gás perfeito. Tá? Então aqui eu coloquei aqui qual que seria, né, como é que seria o cálculo da integral, né? Tá? Coloquei aqui para a gente relembrar. Então eu recaio numa integral desse tipo aqui assim, tá? Onde o P1 aqui, o V1 são constantes, sai fora da integral, tá? Então eu tenho que integrar em relação ao P. Então seria essa integral que eu teria que resolver, tá? Aqui novamente, né, eu repito, né, aí fazendo todos aqueles cálculos, resolvendo essa integral aqui, passando, né, integrando os limites de 1 a 2, né, do estado 1 até o estado 2, eu vou chegar aqui nessa expressão aqui. Então é o processo, é o trabalho, né, realizado pelo primeiro processo sendo adiabático de um gás perfeito para um sistema aberto, né, que tenha escoamento de fluido no regime permanente, tá, em Joule. Tá? Então aqui novamente eu repeti lá, né, o trabalho realizado para um processo com escoamento no regime permanente. Então é dado por essa expressão aqui, né? Não é diferente então da integral de PDV. Tá? Aqui o diferencial é o volume, aqui o diferencial é a pressão. Tá? Porque é a pressão que vai fazer com que ocorra o escoamento de entrada e de saída. Ok? Então eu cheguei nessa expressão aqui, pessoal. E para processo politrópico, né, eu vou considerar a minha relação pressão versus volume elevado a expoente politrópica. Para o estado 1 eu tenho essa eu apresento assim, para o estado 2. Aí eu preciso ter o volume, isolar o volume aqui genérico, né? Então o volume, né, em relação a grandezas no estado 1 para volume e pressão vai ficar assim. Então eu vou substituir essa expressão aqui, é idêntico, né, para o processo diabático, dentro aqui da minha integral. Então eu vou substituir esse V aqui, e vou resolver essa integral, né, tá? E vou chegar nessa expressão aqui, ó. Então aqui meu trabalho realizado no sistema com escoamento de fluido, considerando o regime permanente, e o meu fluido sendo um gás perfeito, tá? Então vamos ver o que deu lá para o processo politrópico. Vamos lá, para sistema fechado, processo diabático, processo politrópico, né? Qual que é o valor do trabalho, considerando um gás perfeito,
para um sistema fechado, considerando o processo politrópico, onde todas as propriedades, quaisquer delas, podem variar. Então, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Tá, deixa eu dar copiar aqui para facilitar a gente visualizar. Aqui, ó. Tá. Então, o resultado é um pouco diferente, né? Então, aqui eu trabalho, estou passando o mouse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, equação 3.53, né? Considerando meu processo politrópico, para o sistema fechado. E aqui, né, considerando meu sistema aberto, onde tem um escoamento de um fluido. E ambos meus fluidos são gases perfeitos, tá? Tá ok? Pessoal, então vamos, deu 1h10 de aula, tá? Vamos terminar por aqui então. Eu vou continuar com vocês aí, né? Para os processos onde tem um estrangulamento de fluido, tá? E continuando agora, descrever como que ficaria aplicado, como que resultaria, né, a aplicação da primeira lei da termodinâmica ou a lei da conservação da energia para dispositivos, né, que tenha entrada e saída de escoamento de fluido, né? Então, cada tipo de equipamento, né, a maioria deles trabalham, né, no regime permanente, né, como já falei isso antes, considerando o tempo de acionamento do mesmo e de desligamento também dos mesmos, né? Como que a gente conseguiria calcular, por exemplo, as grandezas de interesse, né? Ou o calor perdido, ou o trabalho realizado, e por aí vai, tá? Então a gente volta aí, né? Hoje eu estou terminando aqui então a aula do dia 3 de novembro, tá? Terça-feira, e na próxima aula então do dia 5 de novembro a gente continua aqui em processos de estrangulamento, tá? No item 4.11. Ok? Até mais, então um abraço.